Pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para dar alguns recados, falar um pouquinho do Lavelle e um pouquinho de poesia, então tem temáticas variadas aí o vídeo. Primeiro recado, algumas pessoas que acompanham o canal há mais tempo, ou algumas pessoas que vão nos vídeos lá antigos do canal, veem no final do vídeo uma propagandinha ali de um romance, que é o Santo, né? Aí fala ali que é um romance que fala de filosofia, espiritualidade, etc. O que acontece? Esse romance é um romance que eu escrevi há uns 2 anos atrás. Na verdade, até a ideia de fazer o canal, entre outras coisas, né? Não só por isso, mas uma das ideias foi um jeito de divulgar esse romance. Só que o que acontece? Eu escrevi ele num embalo, assim, tive o insight de escrever, eu passava às vezes 13 horas escrevendo, só parava para comer alguma coisa rapidinho, voltava, escrevia, fiz algumas revisões, tudo, só que muito no calor do momento, ali, uma coisa muito veloz, né? E eu tive a impressão assim que eu terminei na época de que era uma coisa muito boa, mas depois que esfriou, que eu tive um tempo para pensar, meditar, eu falei, olha, não, a ideia é muito boa, ainda hoje eu acho, tem alguns trechos muito bonitos, muito altos, mas isso aqui pode ser muito melhor escrito e muito melhor trabalhado, e é o que eu tenho feito, eu venho reescrevendo esse romance. Tive esses 2 anos aí para pensar vários elementos dele, para adquirir mais conhecimentos. Pratiquei bastante poesia, que é uma coisa que me deu uma noção de sonoridade, de ritmo bem melhor, né? Porque o texto em prosa ele também tem um ritmo mais oculto, mas ele é muito importante. Se a gente for observar alguns escritores assim, brasileiros que têm um texto muito melodioso e bom, tem um grande estilo em português, a gente vai notar esse elemento como Gustavo Corsão, Nelson Rodrigues, o próprio Olavo de Carvalho, o José Geraldo Vieira. A gente vê que são textos muito melódicos, então é importante você ter essa noção de ritmo, de ouvido, da sonoridade do texto. Isso melhorou bastante, né? Com essa prática da poesia eu aprimorei isso, entre outras coisas, conhecimento sobre artes, conhecimentos filosóficos, então outros romances que eu li, então foi um tempo de maturação legal. Agora eu estou reescrevendo esse livro, vou fazer depois um vídeo explicando qual que é a proposta desse romance, tá? Mas assim que eu terminar eu volto a divulgá-lo aqui. Por enquanto não está disponível, então por isso eu percebi que o livro não estava pronto e estou trabalhando nele. Uma coisa árdua, né? Você dar uma coisa como pronta, depois você retomar e fazer parte por parte, não é tão fácil. Às vezes é muito mais fácil você começar uma coisa nova, mas no entanto, felizmente eu estou tendo inspiração e energia para retomar esse romance aí. Outro recado. Terminei de traduzir os 4 santos do Lavelle e eu vou disponibilizar o PDF para quem tiver interesse. Vou deixar na descrição do vídeo o meu e-mail, então se você tem interesse em ler esse livro, tem alguns trechos dele aí no canal, você me avisa que eu mando por e-mail. Quem quiser ter o livro físico, também vou disponibilizar para compra, vou deixar um link, vocês podem ir lá e comprar, tá? A obra do Lavelle já é domínio público, tudo isso, então tá traduzido, tá lá, fiz uma capa bonita, vou colocar aí a foto da capa, e quem quiser comprar pode. No entanto, vou fazer algumas advertências, aquele que for comprar saiba, tá? Meu francês ainda é bastante precário. Antes de começar a traduzir esse livro, o que eu tinha? Tinha começado ali um curso de francês, tinha aqueles aplicativos, tinha aprendido alguma coisa, tinha lido já algumas coisas do próprio Lavelle em francês, com a ajuda de dicionários, evidentemente, estudado um pouco pelo YouTube, então tinha alguns conhecimentos assim de francês. Tem um canal, os franceses, né, tomam banho, né? Que é legalzinho, dá umas dicas legais ali, tudo. Apesar de ser voltado muito para a parte de falar também, o que não é tanto meu interesse é claro que é legal você falar, mas o meu interesse é mais a leitura e a escrita, né? Então, assim, tinha algum conhecimento, só que não tanto, ainda preciso, melhorar muito o vocabulário, aprender muita coisa, é bastante ainda precário o meu francês. Mas, o que acontece? Por que mesmo assim eu me predispus na verdade, compartilhar esse texto? Eu já li muita coisa do Lavelle, muitas outras traduções dele, mais de uma vez. O Regras para a Vida Cotidiana é meu livro de cabeceira, li lá a trilogia moral, o Erro de Narciso e o Consciência de Si, acho que eu li umas 2 vezes cada um. Eu realmente tenho um fascínio pelo estilo dele, então depois da Bíblia, assim, propriamente, do Evangelho, nada do que eu li me fez tão bem, iluminou tanto a minha alma. Então é realmente um cara que eu, assim, busco ter uma intimidade com o que ele fala. Já li os Cadernos de Guerra, Ciência Estética Metafísica, Presença Total,
A trilogia moral lá, que é como eu falei, né, o Consciência de Si, Erro de Narciso e o Em Face do Outro. Então assim, já li os livros do Olavo sobre o Lavelli, então aprendi bastante coisa do Lavelli. E o livro do Olavo, na verdade, é a Introdução à Filosofia do Louis Lavelli, né? E o que acontece? O Lavelli, até uma crítica que o próprio Olavo faz a ele. O Olavo admira muito o Lavelli, mas ele fala assim, a única crítica que eu faria assim, quanto ao estilo, uma ressalva, né? Quanto ao estilo do Lavelli é que ele repete muitas vezes coisas que ele já provou, ele já demonstrou aquilo ali plenamente, ele continua. E de fato as coisas são assim. Só que o que eu acho bacana? Como ele está falando de coisas muito profundas, às vezes é legal você ver ele falando da mesma coisa, mas por outros ângulos. E você vai percebendo que existem temas que são gerais, assim, em vários livros dele. O silêncio, por exemplo, entra sempre, a questão da rendição, do despojamento. Isso acho que em todas as obras dele, Regras para a Vida, a trilogia lá do Consciência de Si, Erro de Narciso, o Em Face do Outro, tudo, né, tem isso. E o Quatro Santos também tem bastante. Então, por esse motivo, por ele repetir muito, por eu já ser acostumado, dele tem coisas decoradas dele na cabeça, tudo eu acostumei bastante com o jeito dele pensar e dele organizar as ideias. Então eu acho que isso, né, com o pouquinho que eu estudei de francês, somando, e que é pouco realmente, mas somando isso com a ajuda dos dicionários e com o conhecimento que eu tenho dele, sendo que ele fala as mesmas coisas várias vezes, eu acho que não ficou um trabalho tão ruim. Não esperem, quem for comprar ou for querer o PDF, que vai ser uma tradução excelente. Não, de forma alguma. Mas eu acho que o negócio tá bom, tá ok, tá legal. Vou dar alguns exemplos dessas repetições. Por exemplo, eu mencionei aqui a questão do silêncio, né? O Lavelli fala que a palavra, o amor mais profundo, ele não pode ser expresso. É uma coisa que muita gente fala. E aí ele diz que quando você fala eu te amo, é como se você saísse de uma unidade, certo? E você rompesse, porque você está acentuando o seu corpo. A palavra eu te amo está vindo do seu corpo. Então você quebra o silêncio, você está num momento amoroso ali. Não necessariamente amor erótico, tá? Você está sentindo uma coisa muito profunda por alguém, um sentimento de amor muito forte. À medida que você vai manifestar aquilo, você acentua o seu corpo como se você rompesse uma unidade. Então ele vai falando, por exemplo, só dessa coisa do silêncio, em todos os livros ele fala em alguma medida. Por exemplo, no Presença... E aí ele fala, né? Assim como o branco tem todas as cores, há um silêncio que contém todas as palavras. Certo? É coisa muito bela de você ouvir, né? E aí você vai vendo que tem muitas explicações por que a coisa é desse jeito. Por exemplo, no Presença Total, ali ele vai falar de uma teologia positiva e de uma teologia negativa. Num capítulo até que ele menciona Parmênides, eu esqueci o nome do capítulo, que ele está falando da questão do ser, né? Que a única afirmação metafísica incontestável é que o ser é e que o nada não é, né? A onda não pode vir a ser, né? Não tem como você rebater isso. E aí ele fala então que você pode pensar ou como uma vacuidade, onde você pode ter vamos dizer assim, um pensamento metafísico tanto por uma ótica, seria o que algumas pessoas chamam de teologia negativa, de uma vacuidade de onde tudo pode vir a existir, então um vazio total. Por exemplo, você pensa antes de Deus criar a primeira coisa, né? Você tem ali uma unidade, então, tanto através do vazio, que aí você pode pensar no silêncio, não é assim? E você tem também tanto uma unidade como o todo da criação reunido, que seria, se todos os sons se manifestassem, ele até menciona isso no Presença Total, você chegaria a uma unidade sonora, então você tem uma que seria equivalente ao silêncio. Todos os sons se manifestassem, você não ia poder distinguir nenhum som em particular. E assim como o silêncio total também. Então você tem uma unidade tanto na ausência total de som, quanto no todo. Certo? Quando vai para o Quatro Santos, a gente pode fazer uma relação entre essas coisas que ele está falando sobre o silêncio, essas coisas belíssimas, né? Ele fala que por isso que alguns místicos têm essa coisa do vazio, então ele fala, eles estão tocando nessa coisa desse silêncio em alguma medida. E aí no Quatro Santos a gente percebe, logo ali no começo tem um contraste, porque depois dele apresentar a santidade em geral, né? Ele fala aspectos, que eu já comento isso, aspectos muito bonitos da santidade. Ele comenta então a manifestação da santidade em algumas pessoas, porque o Lavelli fala assim, o santo não é alguém que abdicou da sua personalidade, pelo contrário, ele é o cara que mais se personalizou, né? O santo é aquele cara que pegou as potências que ele tinha próprias dele e levou-las ao absoluto. Então você não precisa assim
abdicar das suas características, você vai seguir o caminho da santidade. Pelo contrário, você vai dar para elas o melhor uso possível. Então você vai ser mais você mesmo no fim das contas. A gente pode pensar nisso, por exemplo, uma Santa Teresinha, eu sempre penso, né? Eu vejo os filmes da Santa Teresinha, alguns episódios da vida dela, você vê que era uma menina caprichosa, assim, o pessoal fala para ela não ir lá falar com o Papa, ela fala porque ela quer entrar no Carmelo, novinha, quando talvez... Tem o Pranzini lá, que era um assassino brutal, ela teima e tem aquele negócio e fica pedindo para Deus que quer que ele seja o filho espiritual dela. Então ela tinha uma coisa caprichosa, meio que assim, de que queria que as coisas acontecessem, né, a todo custo. Só que ela põe isso a serviço de Deus. Então assim, ela levou essa característica dela ao ponto mais alto que ela poderia levar. Outro exemplo, você pega um São Paulo, e ali é um cara muito ativo, perseguia ali os apóstolos, depois que ele teve a conversão dele, ele também usou essa mesma atividade para uma plenitude, para pregar, vai para lá, para carta para não sei quem, vai pregar na Grécia, de modo que é um dos que mais tem texto na Bíblia. Então aquele cara que chegou depois, mas, né, antes o pessoal disse que ele era colérico, tudo. Eu tenho um pouco de coisa com esse negócio de temperamento, até o próprio Lavelle tem, apesar dele ser amigo do René Lessene, né, mas Lavelle fala que ele lê ali sobre os temperamentos, ele se vê em todos. Então, para ele, a gente percebe até que tem isso. Ele acha que você pegar a santidade e ver os tipos de santidade, acho que até é uma coisa mais precisa do que... Não que não serva o temperamento, aí eu já não sei o que ele pensa. Ele fala que, né, percebe todos os temperamentos nele próprio. Então, que você não consegue mostrar uma coisa, esse cara é colérico, esse cara é sanguíneo. Isso é a opinião dele. Mas, claro que é uma ferramenta que nos auxilia a entender algumas coisas, essa questão do temperamento. Mas você vê a questão da santidade, quando ele vai pegar, então, dentro das ordens monásticas, né, o que cada uma privilegia e etc. Ele fala que aí você vê a natureza humana mais diferenciada, dependendo da manifestação, e através da luz, sob uma luz, né? Então isso aí é muito interessante. Tá certo, então retomando, né? Falei toda aquela coisa de uma teologia positiva, uma da teologia negativa, uma de um todo da criação, ou de um vazio, de um mistério, de uma ausência, né? E aí logo no começo, então, ele contrapõe São Francisco de Assis e São João da Cruz. Por quê? O São Francisco de Assis, ele olha o todo da obra da criação e ele entende que cada coisa, ela está ali por causa de uma relação dela com o absoluto. Então a natureza passa a ser um veículo para ele chegar a Deus. Até é muito interessante porque, assim, há uns anos atrás eu até era um pouco ressabiado com São Francisco de Assis, porque eu via assim, eu falava, caramba, o São Francisco de Assis, ele é um santo que todo mundo fala, né, cara? Esse pessoal meio nova era, às vezes fala de São Francisco de Assis, está aqui, está lá. Então é estranho, porque eles não fazem isso com os outros santos. Por que fazem com São Francisco de Assis? E hoje eu entendo, depois que eu li a biografia do São Francisco de Assis, do Chesterton, e aí depois que eu li esse livro do Lavelle, vi os filmes de São Francisco de Assis, eu entendi bem. É que assim, a natureza, ele é um veículo, ela vem de Deus. Então assim, o São Francisco de Assis, ele unifica o Criador à sua obra, a criação. Ele não acha a criação uma coisa... Então é por isso que ele exalta tanto a criação, que ele tem um cântico, Lavelle explica isso muito bem, que ele entoa lá o cântico das criaturas, porque as criaturas são obra do Criador. Aquela coisa que é muito contra a natureza, tanto a natureza nossa, no nosso corpo, os nossos impulsos, as nossas paixões, quanto a natureza, a gente pode pensar fora da gente, tudo isso é obra de Deus. Então não adianta a gente querer lutar ou por ver uma manifestação às vezes que parece chocante na natureza, ou por coisas assim, impulsos nossos, dos quais a gente não gosta. A gente tem que converter isso numa coisa luminosa. Mas tudo isso é criação de Deus, então é bom em si mesmo. Não é aquela coisa gnóstica de que o mundo material é ruim e assim por diante. Mas assim, algumas pessoas daí acabam interpretando São Francisco por toda essa coisa dele de irmão fogo, irmão sol, não sei o que, quase como se fosse um naturalista nova era, sabe? E o Lavelle fala, olha, convém a gente não cometer esse erro, ou não ir para o São Francisco só por uma estética, porque a estética, ele fala que por conta dos Fioretti lá, né? E de outras coisas, ele acabou influenciando muito a Idade Média esteticamente. Ele cita o pintor Giotto. Então algumas pessoas podem, primeiro, gostar muito do São Francisco por uma questão estética, mas a estética, quando ela na verdade, assim, a religião, a espiritualidade tem que levar a estética ao seu nível, não ela descer ao nível da estética e se reduzir à estética. Quando se reduz a estética, vira pó no vento.
Então, assim, algumas pessoas vão muito São Francisco de Assis por essa estética, ou por pensar que ele é um naturalista nova era, defensor dos animais. Claro que ele tem essa relação com as criaturas linda, mas o Lavelle explica isso muito bem, ele diz assim, ele não diviniza, ele não naturaliza o divino, ele diviniza a natureza. Então ele não acha que o divino é o natural, mas não é um panteísta, alguma coisa assim, não. Ele, na verdade, eleva o natural ao nível do divino, porque o natural passa a ser, além de vir de Deus, né, e ele entende isso com uma lucidez incrível, e manifesta isso com uma lucidez incrível, ele usa cada coisa, então, para chegar a Deus. Então, o todo da criação, a gente pode pensar no São Francisco como uma teologia positiva, que vê no que se manifesta, no que se mostra, e aí, através disso, vai a Deus, certo? Beleza. Então, seria a soma de todos os sons, vamos pensar, a soma de tudo que foi criado, de tudo que se manifestou, mas tudo como um veículo para se chegar à unidade, para se chegar ao ser que criou tudo isso, para se chegar a Deus. São João da Cruz não, ele se aparta de todas as manifestações, ele não quer saber dos entes, dos sentidos. Se ele os usar na sua poesia, vai ser só como uma ferramenta expressiva, mas ele quer chegar nesse vazio, ele quer se limpar de todas as coisas para poder depois chegar só numa potência pura, naquele ato que deu vida a essas coisas, mas ele primeiro não quer ver essas manifestações, ele quer ver esse ato no seu uso mais puro. Aí pode sair parecer como é que uma criatura vai se despojar tanto das coisas assim? Isso aí pode parecer a soberana ambição, né? Mas só pode ser efetivado com uma soberana humildade, que é o caso do despojamento mesmo, da pobreza, que tem no São Francisco de Assis e também tem no São João da Cruz, embora de outro jeito e tal. Então o São Francisco de Assis, São João da Cruz, ele não está interessado nas manifestações particulares, mas nesse vácuo, porque através desse vácuo ele vai chegar em Deus. Então um vai pela obra da criação, pelas coisas manifestas, o outro não quer saber do mundo dos sentidos, entendeu bem? Então você já vê que ele vai conectando em livros diferentes, ele vai falando muitas vezes, aqui eu já estou falando de 3 livros, o Quatro Santos, o Presença Total e o Em Face do Outro, que são livros onde ele falou desse silêncio, Em Face do Outro, Consciência de Si. Então são livros onde ele fala desse silêncio e aí cada hora ele vai falando coisas muito similares, mas por ângulos diferentes. Então é por isso que eu falo, depois que você se acostuma com alguns pensamentos e alguns jeitos com que ele expõe as coisas, talvez uma pessoa que tivesse um domínio melhor do francês, às vezes não conseguiria traduzir bem, justamente por não ser habituado com o autor. E eu li várias outras traduções dele e li algumas coisas no francês. Porém, convém alertar uma coisa. Me falaram aqui que o Roberto Mallet está fazendo uma tradução desse livro. O Roberto Mallet é um cara que não só conhece o Lavelle, né? A gente vê, ele posta lá trechos do Lavelle, então a gente vê que ele tem um contato grande com a obra. E além disso, ele também com certeza já traduziu muita coisa do francês, então ele tem um francês bem melhor que o meu. Então, com certeza, sim, vai ser além de que é por uma editora mais formal, então vai passar por um processo de revisão, tudo. Então, com certeza vai ser uma tradução melhor que a minha. Dizem que está para sair. Me falaram, uma pessoa comentou aí nos comentários. Então, assim, bom, para algumas pessoas, dependendo de o que você está buscando, compensa você esperar sair a tradução dele sem dúvida. Agora, eu estou com pressa, ou estou apertado de grana, me manda o PDF, que o PDF vai ser de graça, né? Enfim, está disponível aí para quem quiser comprar o livro físico. Vou dar mais algum exemplo de algumas coisas que se repetem aí no Lavelle, então, né? Quando ele fala ali da questão no Regras para a Vida Cotidiana, ele fala assim: o espírito é com toda razão comparado ao fogo. Há coisas que ele deve aclarar, outras que deve esquentar e outras, enfim, que deve consumir ou fundir. Bonito isso aí demais, né? Muito lindo. E aí quando a gente vai ver, por exemplo, ele usa essa metáfora do fogo no Quatro Santos várias vezes. Como, por exemplo, no primeiro capítulo do Quatro Santos, que é uma coisa muito bonita, ele fala assim que o santo, então, ele não aboliu de vez, ele não exterminou os seus impulsos, as suas paixões, né? Aí até em outro capítulo lá na frente ele fala assim: na verdade, quem que tenta se esconder dessas coisas, quem tenta dissimular essas coisas ou fingir que elas estão eliminadas, porque eliminadas mesmo elas não podem ser, somos nós, que a gente não tem nem coragem para efetivar o bem nem o mal plenamente.
E aí, dissimulando o mal, a gente impede o bem de surgir. O santo não, ele aceita o mal, mas ele o transfigura. Então ele aceita o mal em si, já não dissimula, ele pode ser colérico, pode ter um monte de defeito ali, mas ele aceitou isso, e justamente por ele aceitar, por ele trazer a luz dentro ali da sua consciência, né, da sua autocriação, ele consegue então consumir essas coisas, e aí ele usa a metáfora do fogo. Não há nada mais belo do que ver esse fogo que se alimenta dos materiais mais impuros. E aí você já lembra, então, então uma das coisas que o fogo tem que consumir, então, é os nossos pecados, os nossos erros, né? O que ele tem que fundir? De repente juntar a gente com outras pessoas, então ele está fazendo uma união ali. É lindo. Então, assim, tem várias coisas que o Lavelle fala várias e várias vezes. Vou dar outro exemplo, agora eu estou traduzindo para terminar, acho que já deu para entender bem, né? Mas vou dar mais um exemplo, que acho que é até bem salutar comentar disso, que é muito interessante. Eu estou traduzindo agora as potências do eu. E aí no primeiro capítulo ele está falando ali da relação do eu e consciência. Então ele fala, o eu, ele é um ser misto entre todas aquelas características que estão em mim, meu inconsciente, o meu corpo, minhas paixões, minha hereditariedade, todas essas coisas estão em mim, certo? É uma coisa das quais eu conheço em alguns momentos. Eu sei que isso existe em mim, eu tenho algum conhecimento então disso, mas eu não tenho um domínio, ou não tenho o tempo inteiro. Eu preciso que a consciência lance a luz dela sobre um ponto e as outras partes então ficam escuras, né? Certo? Porém, eu também, isso está em mim. Eu não sou só isso, porque aquela coisa que não tem o meu consentimento não sou eu, certo? Ou ao menos não plenamente, ela pode fazer parte de mim, mas não sou eu plenamente. E aí tem a consciência como uma luz lançada a algumas dessas partes, para escolher trazer algumas delas à luz do dia. Então pega algumas potências, alguns impulsos meus, algumas ofertas que são feitas a mim, que a vida me deu, que Deus me deu, né? E por consequente a vida. E eu escolho efetivar algumas dessas potências, algumas das coisas entre tudo que eu poderia ser, algumas eu vou dando realidade. Então ele falou, eu não é nem só a parte aclarada, nem só essa parte escura, né? Nem só a parte que a consciência trouxe à luz, né? Nem só a parte escura, ele é justamente esse movimento da consciência indo na parte escura e trazendo algumas coisas para o real. Indo na parte escura, efetivando algumas coisas, indo na parte escura. E aí eu entendi isso muito bem, porque no Erro de Narciso ele já tinha falado o seguinte, ele fala, e até ele repete nesse Potência do Eu parte disso, né? Que ele diz assim, olha, as pessoas geralmente pensam na sinceridade como uma correspondência entre o que eu tenho dentro e o que eu represento, o que eu manifesto, entre a minha imagem ali, entre o meu espetáculo. Ele usa muito essa coisa do espetáculo, daquilo que é visto, que eu posso colocar como para a observação dos outros. Só que o eu, ele é uma coisa móvel. Por que ele é uma coisa móvel? Toda vez que eu lanço a consciência sobre o eu estou agregando novas características ao eu. Então o eu está em movimento. Toda a nossa duração, ele fala, se passa entre o que eu já tenho de efetivo, certo? E entre o que eu quero ser. A gente pode até pensar no Ortega, né? Que o Ortega, até eu coloquei um trecho esses dias, ele disse que o touro, cara, só de ser touro ele já é um touro plenamente. O homem não, o homem tem que dar-se a vida a si mesmo. Não é só de você tem que se construir. É a diferença de um animal. Então, assim, e aí o Ortega fala, né? Cada um tem um eu autêntico, um programa de vida a ser realizado. Então eles falam coisas bem parecidas, só que o Ortega é menos espiritualizado, né? Tá. Menos religioso mesmo, e justamente por isso eu prefiro bem mais o Lavelle. Mas assim, então falam coisas parecidas. Certo? Toda a nossa duração, então, ela transcorre entre o que a gente já efetivou e o que a gente quer ser. Então é sempre esse movimento. À medida que a gente pensa no que a gente quer ser, que a gente faz, por exemplo, o necrológio lá que o professor indica no COF, o Olavo, a gente está agregando novas características ao nosso eu. Tá entendendo? Então o eu é móvel. Como que a sinceridade poderia ser eu mostrar para fora, eu representar externamente aquilo que eu estou dentro, se o meu próprio dentro está fugindo, está em movimento, não está pronto? Então como é que eu vou ser fiel a uma coisa que ela não é estática, que ela não é um dado feito, que ela está em construção? À medida que eu vou tentar fazer qualquer coisa, ela já se move. Então ele fala, na verdade a sinceridade, ela é muito mais eu querer realizar o mais profundo e mais bonito em mim. Isso é que é ser sincero, e ser sincero
ser mentiroso, ser falso, ter uma vida fraudulenta, é justamente eu fugir disso. Muito mais do que... E à medida que eu fizer isso vai se refletir para fora. Claro que ele mesmo fala que a santidade é invisível e que tem aspectos que ninguém pode perceber, tudo isso é verdade, só que assim, parte também pode ser vista. Então lembra até um pouco aquele negócio do Shakespeare, né? Ser fiel com ti mesmo e não poderá ser falso com ninguém. Então primeiro você ser fiel com você se efetiva, você torna aquilo, né? E naturalmente você vai ser sincero com as outras pessoas ou vai ampliando a sua sinceridade. E ele fala que até assim, essas duas coisas elas estão muito unidas, né? Ou dentro ou fora, é mais difícil do que o que se pensa de dissimular uma coisa que está em mim. Então, você vê, ele vai falando coisas parecidas em livros diferentes. Então, à medida que você já se acostumou com certos pensamentos e com certos jeitos que ele expõe, é muito bom você continuar lendo ele, não é repetitivo no sentido de ser chato, ao menos para mim não, porque você vai percebendo, são verdades profundas, então são pensamentos profundos que ele traz, então meditações profundas, e quanto mais você for convivendo com elas, você vai percebendo mais sentidos, mais camadas, quando você as vê expressas. Tem coisa que assim, vamos pensar, tudo é vaidade, né, do Eclesiastes, ou Deus é amor. Cara, quantos anos passam, você vai captando mais nuances dessas frases, então assim também com as coisas que ele nos mostra, certo? Então acho que já deu para perceber, né, como ele repete muitas coisas, o fato de eu já ter convivido bastante com o pensamento dele, mesmo eu não tendo um domínio do francês longe disso, eu consigo fazer um trabalho razoável com o apoio dos dicionários ali. Então, enfim, quem quiser o PDF, vou deixar o meu e-mail para que vocês mandem. Quem quiser comprar o livro físico, também vou deixar o link para compra e tudo mais. Dito isso, agora eu vou falar um pouco sobre o meu livro de poema, O Trigal. Se tiver um corte aí no vídeo no meio do caminho é porque para poder, talvez eu divido esse vídeo em duas partes para não ficar não ocupar muita memória do celular, eu não consegui montá-lo, tá? Mas vamos seguindo. Esse aqui é o livro Trigal, ó. Ele já chegou aqui em casa faz tempo, não dá para ver muito bem, a capa tá mais bonitinha do que o que tá aparecendo aí, tá? Porque é a questão da iluminação, mas é mais ou menos um campo de trigo aqui. Eu já fiz um vídeo explicando por que o nome é o Trigal, tá? Mas aqui estão os meus poemas que, ao menos segundo o meu julgamento, são os mais bonitos. Então eu fiz uma coletânea aqui daquilo que eu considero os meus melhores poemas. E aí, para encerrar esse vídeo, também vou deixar o link para a compra desse livro, a quem se interessar. Eu vou ler então 5 poemas que estão aqui. Vários deles são sonetos, tá? Então não vai ser uma coisa assim também tão longa, tá certo? Quem quiser, então também compre, que aqui estão os poemas que eu acho mais bonito entre os que eu fiz. Então vamos lá. Minha voz não está muito boa hoje, não, que eu estou meio gripado, nariz trancado, mas pois bem, né? Aconteceu de pensar de fazer hoje, então vamos lá. O santo que eu não fui anda comigo, é um soneto. O santo que eu não fui anda comigo e andando luta contra alguns chacais, serpentes e felinos, animais, que em meus fundos recônditos fabrico, e limpa-me com luzes ancestrais da lama em que chafurda-me o instinto, e tem amor tão dócil pelo Cristo, que se o escuto alcanço extrema paz. O santo que eu não fui ainda convive com o homem que meu torto intento faz, e vou da sua altura ao meu declive. Porém, hei de na morte já não mais ser um que ora o quer, ora o reprime. Serei só ele ou feras infernais? Então aqui, o Lavelle fala isso no Quatro Santos, por exemplo, várias vezes. Muita coisa que eu escrevo é inspirado no Lavelle, né? Acho que dá para falar assim dos poemas uns 70%, porque eu realmente gosto muito. E é legal conseguir transpor algumas das coisas que ele ensina para um poema, né? E claro, desde que surja como inspiração autêntica, porque é difícil você também, só que até dá para fazer poesia assim, mas é mais complicado. Esse poema realmente eu me senti bem inspirado, segundo eu o escrevi, né? Então assim, que ele fala que não há senão santos virtuais. A questão é que a maioria de nós não efetiva isso, né? Mas não há senão santos virtuais na Terra. Deus pensou no melhor Pedro, no melhor Clara, numa melhor, quando ele foi nos conceber. Então toda a nossa vida é uma questão de tentar efetivar isso. E esse poema expressa bem essa dualidade, né? Mas alguma hora ou vai ou racha, que seja no purgatório, enfim, ou vai ser só essas feras infernais, ou vai ser só
Então eu tenho um tempo determinado para escolher o que eu vou fazer, né? Às vezes em raríssimos momentos a gente deixa essa parte mais luminosa nossa, a gente alcança uma unidade com ela, mas na maioria dos casos a gente está longe dela. Então esse poema expressa isso. Vamos lá para o outro. Quase deuses menos que homem. De tempo em tempo a sombra se transmuta e sempre está presente neste mundo. Na posse dos que em vida são defuntos, mas tem uma vaidade resoluta. Penetra nessas frontes tão enxutas, dos que querem poder por sobre tudo, dos que almejam ter perenes vultos, daqueles cuja sede a sombra avulta. São Césares, São Maus e Bonapartes, leões dentro do tempo, cuja fome os torna vermes na imortalidade. Eles servem de vaso para o breu, se fazem quase deuses entre os homens e vão menos que homens ter com Deus. Então é outro. Só para vocês terem uma ideia do jeito do livro, tá? Aí a quem se interessar. Simão Pedro, um poema então sobre o São Pedro, né? Como se fosse ele mesmo contando a história dele. Os peixes cruscavam como estrelas na rede que lançar ele ordenou, e súbito em meu peito despontou uma emoção de alvor e estranheza. Toda a luz que vir antes só centelha perante o incêndio pleno íris dele, e o céu se espraiou por minha pele, no mar, no ar, no eu, quanta beleza! E contemplei inúmeros milagres, no monte vi sua forma sem disfarces, mas ainda assim dormi quando o vermelho escorreu seu suor na escuridão. Mas bradei logo após, não conheço, eu nada tenho junto desse homem, e na memória de tal negação, minha alma se carpiu em dor insone. Olhei na cruz a flama se apagar, a abóbada bradar em plena tarde, já negra e nervosa ante a verdade, mui gélida da cruz a despencar. Nos braços de uma mãe silenciosa, chorando mais que o cosmos pelo ar, vi cristalinas gotas a valsar, deixando a conceição mística rosa. Que treva interminável, os abismos, os cuspes, as ofensas, os espinhos, tudo isto não passava na memória, tal como galo após os meus 3 nãos. Até chegar à luz da suma aurora, da tumba sem ninguém, ressurreição, do raio inapagável na sua glória, surgindo em Emaús, partindo pão. Eu soube então que em prol da Santa Igreja aceitaria as grades e a fome. Diria, tudo tenho com este homem, e morreria a cruz, ponta cabeça. Beleza? Um aqui do Sócrates, um sobre Sócrates. O julgamento de Sócrates, vamos lá. Só Sócrates sabe que há em curso 2 julgamentos, o seu por Atenas e o de Atenas pelo absoluto. De certo dele sentiriam pena, se acaso implorasse por sua vida, mas o filósofo foi avesso às cenas. Então defende-se com ironia, sugere honrarias e o sustento no Pritaneu, tal como merecia. Perfurando o vulgo com olhar sereno, seus gestos já inundados de infinito, mesmo antevendo o trago no veneno, afina o ouvido pro daimon divino, tendo a certeza que seu ser é um palco que o Eterno usa para enfrentar o ínfimo, né? E seduzir as almas rumo ao alto. Esses poemas também, pessoal, então alguns deles aí estão no canal, tá? Às vezes é até melhor ouvir por lá porque tem toda a edição, a música de fundo. Não cruzes este rio feito apressado. Não. Aqui, ó, peraí, não é isso não que eu ia ler, peraí. Não busque segurança entre o vento. Isso aqui é bastante sobre aquela coisa do professor Olavo, né? Aquele vídeo que impactou muita gente, me impactou, que é não busque segurança, busque força, ele fala. Então o soneto é esse.
Não busque seguranças entre o vento, que ele sem cessar alterna o lado. É um poder caótico, um tornado, basto de insuspeitados movimentos. Instala o teu agir num alto centro, que pode em toda a alma ser achado, um forte invulnerável, sempre claro, repleto de celestes alimentos. Que importa do que afora a violência, para quem vê suas límpidas potências e fala ser elã de um eu real? Quem não é negligente à intimidade, da providência entende a sutil arte e torna interno bem o externo mal. Beleza, pessoal? Alguns poemas aí, nem sei se eu li 5 mesmo, mas creio que foi. Então é isso, eu vou falar só mais um pouquinho do Quatro Santos que eu lembrei, né? Eu disse que ia falar mais, acabei falando aí das coisas comuns entre os livros que o Lavelli escreve, não falei da questão dos Quatro Santos mais. O que acontece aí nesse Quatro Santos, então, esse livro maravilhoso, que é um dos mais bonitos assim que eu já li dele? Primeiramente ele explica então aspectos gerais da santidade. Meu, ele está ardendo, cara, não sei se é sono. Primeiro ele explica aí aspectos gerais da santidade, como essa questão de ser invisível, que às vezes a pessoa pode estar trilhando a santidade do nosso lado, a gente não vê, como essa coisa de que os santos são guias, que eles realizaram uma máxima personalidade, então eles nos mostram, não imitando, copiando eles, mas como a gente poderia também efetivar o máximo nosso, segundo as nossas potências, as nossas características, mostra que os santos são guias, mostra que o santo então não, ele aceita o mal que está nele justamente por aceitar, no sentido assim, não tenta dissimular nem escondê-lo, nem de si nem dos outros. Ele não é mais esse personagem, não é mais meramente um personagem, justamente por ele aceitar esse mal que ele consegue transfigurar. Então ele vai falando todas essas coisas belíssimas da santidade. E aí, como o santo faz do mundo um milagre perpétuo, o santo tem esse dom de, às vezes com um sorriso ele resolveu uma dificuldade, com um sorriso não, minto. Às vezes ele resolveu com uma atitude, com um gesto, ele resolveu uma atitude que parecia irresolvível, inextrincável. E aí ele faz a comparação, como alguns sorrisos luminosos, que sem alterar nada o estado das coisas, muda a atmosfera em que a gente a vê. Eu acho isso muito lindo, cara, porque às vezes a gente está bravo com uma pessoa, alguém está bravo com a gente, já aconteceu. Às vezes a gente está bravo com uma pessoa e ela dá não entra naquela onda nossa, abre ali um sorriso, uma coisa de uma tamanha graça. Essa coisa que o Lavelli fala da graça é muito bonito, né? Ele fala assim: o milagre da graça é juntar o material espiritual de modo tão íntimo que não mais nos discernimos. Então a gente não sabe mais qual é qual. Veja, outra coisa que ele fala em outro livro, no 400 ele repete, né? Por outros ângulos. Muito bonito, muito belo. Então, assim, esse sorriso, o santo ele é isso. Ele tem essa mesma força que tem esse sorriso, que pega uma situação que parece horrível. Mesmo depois das piores desgraças, o santo transfigura a atmosfera onde a gente vê as coisas. Então é isso, ele vai falando vários aspectos de um jeito muito alto, vários aspectos gerais da santidade, e depois ele entra então nas manifestações particulares. Eu já falei um pouquinho de São Francisco de Assis, um pouco de São João da Cruz. Então São Francisco de Assis, a grande coisa dele é que ele vê as coisas já penetradas pela redenção, mesmo a coisa mais horrenda, mesmo a fera, qualquer ente, qualquer obra da criação, ele olha essa coisa já redimida, né? Cristo não fala eu renovo todas as coisas, ele fala como vê essa coisa já levada ao absoluto. Lavelli fala que todo mundo material ele serve, na verdade, para o espiritual se efetivar. Por isso que o mundo é o berço do amor, né? O mundo tem uma duração, ele vai acabar em algum momento, mas ele é feito para o amor ir nascendo também através de nós. Olha que coisa maravilhosa. Deus é tão bom que ele nos dá o livre-arbítrio para a gente poder participar do amor através de uma escolha nossa. Então a gente acaba criando o amor em nós e nas demais pessoas. Claro, não tem amor longe de Deus, a gente nada mais faz que deixar ele vir, mas não deixa de ser também uma obra criativa nossa, porque a gente usa da nossa vontade para poder dar vida, para poder deixar isso se manifestar em nós, através do que a gente vai criando de nós mesmos. Então também é uma obra criativa por isso. Então o São Francisco de Assis ele vê as coisas já penetradas pela redenção, certo? Então ele vê nos entes, no mundo sensível, veículos para chegar a Deus. São João da Cruz se aparta do mundo sensível para se recolher na noite escura, né? O Lavelli até compara, eu ia falar isso lá atrás, acabei esquecendo, até compara, o Lavelli gosta muito do Descartes, né? Uma coisa bacana que assim,
Às vezes a gente vê pessoas que a gente admira muito com opiniões diferentes, porque isso, o professor Olavo falava, eu acho com muita razão, que um grande homem, ele tem o quê? Vários grandes homens dentro da alma deles, né? Assim, então quando ele vai pensar, esses homens estão todos ali como possíveis chaves interpretativas, vamos dizer, né? Por exemplo, o Olavo já admira algumas coisinhas no Descartes, mas acha que o Descartes corrompeu a questão da sinceridade, porque o método cartesiano é impossível. Você não tem como duvidar de tudo. Para você duvidar de tudo, você tem que se apoiar. Interromper, pessoal, porque o celular estava avisando que estava acabando a memória, né? Então vamos retomar e quis esvaziar, ver o que ia fazer aqui para poder dar continuidade. Então, retomando. O segundo Olavo, então, a operação cartesiana, ela é impossível, porque você precisa, eu coloquei tudo em xeque, vou pegar todas as minhas crenças, tudo que eu acho que sei, que não sei, vou colocar até uma dúvida radical, não acredito em nada mais, para agora eu só ter um conhecimento puro e genuíno, certo? Vou me livrar de tudo que eu achava que sabia, mas não sabia, de tudo que eu achava que era assim, mas era assado na verdade, vou realmente me esvaziar e a partir daqui as minhas conclusões vão ser conclusões genuínas, puras, que vêm certo? Que estão de acordo com a verdade, que vêm. Só que tá bom, coloquei tudo, absolutamente tudo em dúvida. Como é que eu vou avaliar as coisas então? Porque eu preciso, à medida que eu vou avaliar alguma coisa para eu ver se ela é correta ou não, eu preciso já ter alguns critérios, eu já preciso acreditar nesses critérios, certo? Tá, eu vou ver se uma coisa ela é certa ou errada. Eu preciso já ter uma noção de certo e errado, eu preciso ter instrumentos para poder medir isso aqui, para poder aferir isso. É mais ou menos isso, tá? Eu estou falando de cabeça, mas é mais ou menos esse negócio. Porém, o Lavelle dá um baita de um valor para o Descartes, porque parece que o Descartes para ele fala que é o mais lúcido, o mais mestre de si mesmo. Então ele parece associar o Descartes com o máximo de uso da razão, vamos se dizer, né? Só que o Descartes então tem essa operação de se esvaziar, só que e o São João da Cruz também na Noite Escura, né? Ele se despoja de tudo, se despoja do mundo sensível, é uma diferença dele do São Francisco de Assis, como eu disse, mas porque ele quer só atingir o ato puro ali de Deus em exercício, então quer ter só um contato límpido com Deus, sem mescla, sem misturas nisso. Aí ele fala, o que parece ser a soberana ambição, caramba, então você quer se livrar de tudo, mas ele fala, só pode ser efetuada através da soberana humildade. Então para eu chegar nesse despojamento eu tenho que realmente me render totalmente, me livrar de certos outros prazeres ou deleites, ou deleites do ego, né? Às vezes deleites sensíveis, às vezes deleites do ego, enfim, eu tenho que me desapegar de tudo isso para poder efetivar então o contato com esse ato puro. Então aí é uma diferença do São João da Cruz com o São Francisco de Assis e uma associação entre o São João da Cruz e o Descartes, só que o Descartes tudo ali está a serviço de uma razão, então, né? Ele é o mais razoável, segundo Lavelle, o que melhor usa a razão. Já no santo, o santo é o que menos usa o raciocínio. A Lavelle fala, ninguém raciocina tão pouco quanto o santo, mas porque ele não precisa dessas operações particulares da mente, porque tudo ali está subordinado a um contato com Deus, certo? Então o São João da Cruz, ele é o máximo contemplador, ele foi subir os degraus mais altos da contemplação e o Lavelle vai explicando isso. Vai ter uma coisa muito legal dele, São João da Cruz, subordinar as operações da nossa alma às virtudes teologais, né? Então o entendimento se torna num ato de fé, porque eu não posso entender Deus plenamente, mas eu vou me basear nele, então eu tenho que confiar nisso. Como é que é o entendimento? A memória se torna um ato de esperança, porque a partir do mínimo das coisas que eu vivi, então eu vou alcançar vê-las transfiguradas, vê-las essas memórias espiritualizadas, ver o que era mais essencial nelas, e todos os eventos, todas as coisas pelas quais eu passei, elas vão dar uma revelação, vão parecer ser arautos, vão parecer como se fossem profetas, anunciadores, assim, de uma luz que vai vir depois plenamente. Então a memória se torna um ato de esperança e a vontade ela começa a querer servir os outros, a se unir com o amor, então a vontade se torna a caridade. Tem essas explicações aí no São João da Cruz também muito bonitas. Aí beleza, então São João da Cruz é o máximo contemplador, né? Estou falando aqui de um modo sumário, no livro tem muito mais nuances, é muito lindo. Depois tem trechos até das poesias de São João da Cruz, um ou outro, né? Tem às vezes evento biográfico ali.
Tá. Aí depois cai em Santa Teresa d'Ávila, que é o quê? Melhor unir contemplação e ação. Tem uma parte ali de Santa Teresa d'Ávila que é muito bonita. Santa Teresa d'Ávila é o que ele mais fala dados biográficos. É interessante até que o Lavelli até ajustou o estilo dele de falar sobre cada um com característica do santo. Por quê? Como a Santa Teresa d'Ávila, ela era muito assim, a grande coisa dela foram ações dela também, além de tudo, né? Então assim, a restauração da ordem dos carmelitas, toda aquela coisa, a preocupação com as irmãs ali da ordem, ser aquela mulher de administração mesmo ali daquilo, até preocupada com as coisas materiais do local, era ela que tinha que se virar, que tinha que ser a cabeça de tudo isso. Então ele também fica um pouco mais assim, o texto mesmo fica um pouco mais voltado para eventos concretos, assim, é interessante, porque ela, a santidade dela se manifestou mais nesse tipo de ação, às vezes até mais mundana, vamos dizer assim. Mundana por quê? Porque são coisas que o mundo nos pede, mas a diferença é que Santa Teresa d'Ávila, como ela juntou contemplação e ação, ela tava, tudo que ela fazia é como se Deus estivesse aconselhando ela ali. E aí ela fala, a gente pensa que essas coisas são opostas, ação e contemplação. Mas, na verdade, essas duas coisas são inseparáveis. Você tem que agir, só que você tem que agir num ato mais límpido possível. É como se você alcançasse uma unidade. O tempo, é muito interessante ele falar, a Santa Teresa d'Ávila, ela cessou de se fragmentar no tempo. Porque, seja qual for o instante, a gente sempre tem um instante depois do outro, beleza. Só que em todo instante vai ter uma oferta da eternidade para mim, uma resposta que eu vou dar a isso. Então, é indiferente, porque você tem essa unidade entre essas duas coisas. Então sempre vai ter alguma coisa que eu vou ter que responder. A gente pode até lembrar daquele negócio do Viktor Frankl, né? Não se trata do que não se trata do que você espera da vida, mas do que a vida espera de você. Então seja qual for o evento externo, eu vou ter que responder a ele. E ela atinge então essa unidade, ela está sempre em contato com Deus. E ela acha Deus justamente nas ações menores. O Lavelli fala, talvez nenhum santo tenha ido mais nas misérias da humanidade, no sentido de ter que lidar com elas com desconfiança, passou por julgamento. Diz que a história da vida dela, o livro da vida, ela teve que escrever meio para se defender de acusações, mas assim, se defender não é que assim, gente, vocês estão falando que eu estou errado, eu vou mostrar que eu não estou. Não, é penalmente, né? Então, ou seja, beleza, conta aí a sua história então para você poder, mais ou menos como Sócrates se defende no julgamento. Eu não li ainda o livro da vida, tá? Mas pelo que o Lavelli explica é mais ou menos isso. Então ela foi obrigada a escrever o livro, né? E ela fala que ela escreve com uma segurança, a vida dela dependendo daquilo ali, em certo sentido, e ela escreve aquilo ali com uma segurança, sabe? Como se ela em nenhum momento, pelo contrário, ela não está querendo se defender, ela está tão ciente de que ela está com a razão, que ela está convertendo os outros ali à medida que ela fala. Então uma mulher de ação, uma mulher efetiva, ela juntou ação e contemplação, uma mulher de pulso firme, juntou muito bem as duas coisas. Contempla tal como São João da Cruz, mas traz isso para o cotidiano ali, para o dia a dia, em ações concretas e às vezes pequenas, mesquinhas, mas que tem que ser feita para poder a ordem continuar, certo? Então Santa Teresa d'Ávila que alcançou essa unidade, e São Francisco de Sales que mostrou que os nossos desejos mais profundos são de Deus. Então assim, ele unificou vontade, assim como Santa Teresa d'Ávila unificou ação e contemplação, São Francisco de Sales unificou vontade e amor, né? Então, na verdade é que a gente está na superfície de nós mesmos quando a gente se dá para coisas menores, sei lá, fama, amor carnal, qualquer coisa dessa. Vem de um desejo de infinito que a gente transvia no meio do caminho. Então São Francisco de Sales, ele também ajuda a gente a aceitar nossa natureza, nossos impulsos, aquelas várias coisas mais. Aceitá-las, mas entender que elas são instrumentos e que elas são potências que eu tenho que direcionar para o absoluto, né? E aí, né, dentro dessa unidade de amor e vontade, ele fala coisas ali muito bonitas também da personalidade do São Francisco de Sales, que ele fala que se percebe uma certa coisa maternal, feminina ali no São Francisco de Sales, porque ele, até nas imagens que ele evoca das flores, toda aquela coisa, só que nenhum homem talvez nenhuma inteligência seja mais viril que a dele, então ele junta ali força e doçura também, é outra coisa que ele faz. O que mais poderia ser dito dessa união do São Francisco de Sales em amor e vontade? Ele faz uma comparação muito bonita, como se assim, um desposasse o outro, né? Então a vontade, a relação do amor e da vontade, o amor parece vir de fora porque ele é uma graça que nos é dada,
mas ele é uma graça que precisa contar com o nosso consentimento. Então, sem a vontade, a gente nunca vai do caminho da natureza para o caminho da graça. É a vontade que exerce essa função. Só que ao exercer essa função, ela meio que se apaga, porque ela alcança uma unidade com a vontade divina. Que a vontade divina é justamente o amor em exercício. Então, ele fala até umas coisas muito bonitas, evocando a Bíblia ali, que São Paulo fala que a lei não é imposta aos justos, pois eles têm amor. Então a gente pode pensar isso aí por dois ângulos, que assim, às vezes que um justo, por a pessoa ter amor, um grande amor, ela pode ser salva ali por uma misericórdia divina, por uma obra de Deus, né? Ou também que assim, a lei não pode ser imposta a ele, tem que ter o consentimento dele, certo? Então o amor é isso, o amor ele não quer forçar, ele não quer forçados, ele não quer escravos, ele é inseparável da liberdade porque ele quer um amor livre. E assim também a vontade, então, ela precisa se exercer. Sem a vontade a gente não participaria desse amor por um ato nosso, não participaria da criação por um ato nosso. Outra coisa bonita também, o amor, ele efetiva, se a gente ama, a gente está efetivando o melhor de nós, e o amor ele antecipa a potência. São Tomás falava isso, né? Então quando a gente ama, a gente não vê só o que está ali concreto, mas o que uma pessoa pode se tornar, aquela que a gente ama. Então o amor ele antecipa a qualidade nas pessoas, e à medida que ele antecipa essas características, ele ajuda a pessoa efetivamente a as realizar. Então se a gente está trazendo o melhor da pessoa, trazendo o amor nela, a gente está participando da criação, porque Deus nos fez por um ato de amor. E a gente também está ajudando essas outras pessoas a virem à luz, tanto nós mesmos a virem à luz, primeiramente. Diz coisas belíssimas ali, como por exemplo, amar o próximo e amar a Deus é a mesma coisa. Enfim, por isso que, porque o amor ele vem de Deus e volta para Deus. À medida que você está amando o próximo, você está então participando do divino, né? E dando seu amor a ele também. Por isso que a virtude máxima é a caridade. Então todas essas coisas que o São Francisco de Sales fala, que a gente assim, Lavelle fala, os modernos estão pensando na humanidade como uma coisa muito amarga. O São Francisco de Sales não, ele mostra, coisa muito interessante também, o São Francisco de Sales, justamente, parecido com essa coisa de Santo Tomás, ele abole a distância entre o que a gente é e o que a gente gostaria de ser. Eu tenho um sonho de ser isso, aquilo, né? O nosso santo possível. Ele fala, essa coisa já está em você, cara, você não precisa se odiar, não, é só você tomar posse dela, né? Essa coisa já está aí, é só você aceitar, é só você colocar a sua vontade a serviço dela. Então assim, a gente para de ter aquela agonia o amor, ele fala, não deve ser para nós um motivo de inquietude, deve ser um motivo de admiração, não é assim? Muito lindo. É claro que tem várias nuances aí dentro do texto, mas então o Quatro Santos se trata disso. Primeiro a santidade em geral, depois a manifestação da santidade nessas figuras que mais se personalizaram, que pegaram sua individualidade e conciliaram ela com o absoluto, levaram o máximo dentro que elas poderiam ser, mantendo as características dela, mas as super valorizando, vamos dizer assim, tá certo? Então é isso, pessoal. Link vai ficar aí, o link do livro do Quatro Santos, vai ficar o link do meu livro de poesias, o Trigal, que são 70 e poucos poemas. E o livro do santo, em breve, eu estou reescrevendo ele, vai levar um tempo aí, mas terminando também vou disponibilizar aí, tá certo? No mais, obrigado por nos acompanhar, e vamos começar a fazer também aí mais vídeos de filme, tá? Mais indicação de filme, como aquele filme de espiritualidade, que eu acho que aquele vídeo ficou legal, tá certo? Valeu, pessoal, até a próxima!